momento, convido a compor a mesa para a presidência da 11ª Sessão Técnica com o tema O Controle da Administração Pública no Estado de Direito. O excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Ricardo Machado. A palestra será proferida pelo excelentíssimo senhor Consultor da União, Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Passo a palavra ao presidente da mesa, senhor Ricardo Machado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Embargador Firmar Vieira, meus cumprimentos, uma satisfação vê-lo, caro Sabino Henrique. Da mesma forma, é uma satisfação estar aqui com você. Nosso doutor Luiz Otávio Rodrigues Júnior, consultor da União, da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União, tratará esta tarde de um tema muito caro a todos nós. Em substituição ao doutor Luiz Adams, vai tratar do controle da administração pública do Estado de Direito. Controle este tão essencial à atividade pública, que num regime democrático, para além de se cingir ao estrito cumprimento do princípio da legalidade, tal como ocorre no direito penal, vai além da ideia da justiça, de injustiça, do oportuno e do inoportuno, do honesto, do desonesto e de outros valores caros que devem ser observados pelos gestores públicos, no trato com a coisa que é da sociedade, que é do povo brasileiro. Não devo me alongar, até porque diante do mestre temos que nos curvar aos seus conhecimentos e a sua proficiência no assunto. Professor, dá o prazer de estar ao senhor. Muito boa tarde a todos. Eu inicialmente agradeço as palavras muito gentis, muito cordiais do nosso Procurador-Geral, Dr. Ricardo Machado, amigo de uma trajetória acadêmica no final dos anos 90, começo da década passada aqui em Fortaleza, e pessoa pela qual eu nutro uma profunda admiração e tenho uma grata satisfação de encontrá-lo hoje à frente do Ministério Público do Estado do Ceará. Faço também referência ao meu professor Ademar Mendes Bezerra, que aqui se faz presente para, logo em seguida, presidir a mesa que terá a participação do ministro César Horácio Rocha, e ao grande responsável, idealizador deste evento, o nosso querido Sabino Henrique de Carvalho, a quem também estendo meus cumprimentos. Aos amigos que divisei aqui na assistência, as senhoras e senhores, trago, por fim, uma palavra do ministro Luiz Inácio Lucena Adams, que não se pôde fazer presente hoje, em razão da coincidência dos eventos relacionados ao Rio+20, que efetivamente causaram alguns transtornos, não só na agenda dele, como de alguns outros ministros, e essa circunstância tornou impeditiva a sua presença hoje, tendo ele me designado formalmente para representá-lo perante esta distinta assistência. O tema da nossa exposição será o controle da administração pública no Estado de Direito. Trata-se de um tema profundamente aberto e que dá margem para diversas abordagens. Hoje eu tentarei apresentar-lhes uma exposição parcialmente conceitual
e parcialmente propositiva de problemas contemporâneos ligados ao controle da administração pública. Há, por parte da doutrina brasileira, mais do que centenário desenvolvimento desse tema, desde os primeiros tratados de direito administrativo, que se comenta, inclusive, o primeiro tratado de direito administrativo do Brasil, escrito com base na experiência da corrupta administração da província do Rio de Janeiro, na época do Império. Há um profundo desenvolvimento teórico, mas que não é associado, por diversas razões, à triste realidade da administração brasileira historicamente considerada. Portanto, nós estamos sempre diante de uma beleza teórica associada a uma pobreza da realidade brasileira. E é a partir dessa profunda contradição que esse tema deve ser encarado desde o seu início. Muito bem. O primeiro capítulo da minha exposição diz respeito a algo elementar, a palavra controle. E aqui eu gostaria de convidar-vos para uma pequena viagem histórica para investigarmos a origem dessa palavra, que diz muito com a sua finalidade. A Marinha Inglesa nos deixou algumas tradições, desde o nó de Nelson na insígnia dos oficiais, até a tradição de servir o vinho do Porto, que salvou a economia portuguesa, diga-se de passagem, no século XVIII, em ocasiões solenes, chamado Porto de Honra. Mas é graças à derrotada marinha francesa, que nunca teve o charme e a importância histórica da marinha britânica, é graças à marinha francesa que nós temos essa palavrinha chamada controle. Graças aos artigos da marinha do rei Luís XIII, estabeleceu-se uma tradição burocrática. Sempre que um navio da marinha francesa zarpava, aparecia um oficial da intendência que se apresentava perante o capitão do navio com uma lista, um rol, com todos os objetos de valor móveis transportados naquela embarcação. Esse rol era entregue ao capitão do navio e ao final da viagem ele seria confrontado com o que nós hoje chamaríamos de uma fotocópia, mas era uma reprodução idêntica dessa lista com uma contralista, um contra-rol. Ou seja, uma contrafé daquela lista era posteriormente levada ao navio e haveria o que os ingleses, e aí sim uma palavrinha mais famosa, chamariam hoje de um checklist, e uma comparação de listas, uma checagem de listas para saber se faltava alguma coisa. Portanto, a palavra controle tem uma origem burocrática e eminentemente ligada ao que hoje nós chamamos de atividade de controle de contas, de cunho patrimonial. É bastante interessante porque essa origem já nos indica uma forte conexão com o problema patrimonial, com a questão do controle formal e com a preocupação com o controle patrimonial. Nessa ideia de um checklist estavam presentes a forma, o patrimônio e a verdadeira sindicância da conduta, da probidade dos agentes ali envolvidos. É dessa origem histórica que nós podemos estabelecer uma perspectiva também ligada ao desenvolvimento dessa atividade, que foi a ideia de um controle necessário. E isso também é paradoxal, porque nós passamos de um primeiro momento, de um controle pelo qual a autoridade fiscalizava desvios
malversações do patrimônio público como se aquele patrimônio fora seu. Era o monarca fiscalizando uma propriedade sua, ainda que ela fosse nominalmente pública. Posteriormente, essa ideia se transforma quando há o surgimento da separação de poderes. E aí entra um ingrediente novo, que é uma disputa pelo uso do dinheiro público e da coisa pública. A ideia do controle patrimonial passa a se estabelecer também uma ideia de controle da atividade. E o último estágio dessa evolução, pelo menos até meados do século XX, é a agregação de uma nova figura, que é a ideia do controle do próprio poder. Controlar a administração é também controlar o poder exercido pelos agentes públicos em face dos administrados. Nesse sentido, nós passaríamos para uma dicotomia que é muito interessante de ser feita, que é a ideia do controle do poder e o controle da atividade. Nesse sentido, o controle da administração objetivaria, no primeiro momento, evitar os desvios dos bens ou recursos públicos. E, no segundo momento, verificar se o poder atribuído ao Estado é exercido com eficiência para cumprir as suas finalidades. Ou seja, a ideia do controle do poder associado ao controle da atividade. Nesse sentido, nós teríamos 3 dimensões da ideia de controle. A primeira dimensão, que de certo modo eu já anunciei, é o controle do poder. E esse controle do poder está umbilicalmente ligado à ideia do controle do Estado de Direito, da passagem de um Estado de polícia para um Estado de Direito. Garantir a liberdade e proteger os indivíduos contra os abusos dos agentes públicos. A segunda dimensão é o controle de meios, mais moderna, mais recente, mas igualmente importante. Está ligada à racionalização da atividade administrativa, de maneira que ela seja orientada pelas ideias de economicidade e de probidade. Não basta haver o checklist, é verificar se a finalidade foi atingida e o foi de maneira proba. E a terceira dimensão do controle é a ideia do controle dos objetivos, que está ligado à eficiência das políticas públicas. Está ligado a assegurar que o agir administrativo seja voltado a suprir o déficit democrático permanente a que a administração pública está submetida. Porque o programa político-partidário que levou o administrador ao poder, ele é cambiante conforme as vontades e as necessidades do povo ao longo do mandato. E esse controle deve ser permanentemente reavaliado. Bem, modernamente, e aí passamos para um outro aspecto ligado ao controle da administração, discute-se sobre uma dupla face do controle administrativo, que é a ideia de um controle fundamentalista ou de um controle consequencialista. Nesse sentido, nós estamos diante, e quem vive a administração pública contemporânea está diante dessa realidade, que é a de um certo sentimento que se instala nos órgãos de controle, e isso é bastante preocupante, a ideia de um controle puramente fundamentalista, sem a preocupação com a consequência do controle. O consequencialismo está ligado ao custo desse controle, o custo da atividade de controladoria em face do dano a que ela visa evitar. Volto a dizer,
A crítica contra o controle consequencialista surge hoje, em parte da doutrina, é um discurso que começa a ser levantado em certos ambientes parlamentares, no próprio Poder Executivo existe essa crítica. E é uma crítica que tem um elevado nível de aferibilidade teórica. Mas sempre é necessário puxar um pouco aquele lastro para a nossa realidade brasileira. Esse controle fundamentalista, que não tem nada a ver com fundamentalismo islâmico ou coisa parecida, porque é um controle ligado aos fundamentos e despreocupado com as consequências, não porque seja inconsequente, mas é porque em nome do cumprimento dos fundamentos, se aquele controle sai mais caro do que o ato lesivo que eu viso a impedir, isso não me interessa. Esse é que é o grande problema. A grande questão é que num país afundado em corrupção, historicamente, esse tipo de discurso quanto a um controle consequencialista, ele pode redundar em dois aspectos. Um afrouxamento do controle em nome de certos princípios consequencialistas que esconda atos de corrupção e um certo sentimento de inocuidade do controle em razão de que a tese consequencialista pode enfraquecer os próprios órgãos de controle. Porque, em grande medida, o controle da administração, ele passa por uma atividade de caráter simbólico. Muitas vezes, uma lista de pessoas impedidas de exercer o direito à elegibilidade, publicada no jornal, tem um efeito simbólico muito maior do que a conversão da lesão daqueles danos ao patrimônio público por meio de uma execução. Então, também não podemos simplesmente colocar nesse discurso, que é um discurso teórico muito contemporâneo hoje, muito importante, sobre a distinção entre um controle fundamentalista e um controle consequencialista, sem sempre termos o lastro da realidade. De que isso também pode enfraquecer o grande poder simbólico que os órgãos de controle têm adquirido nos últimos anos. Em que, em grande medida, estamos diante de um controle que lida com símbolos e cuja efetividade não é tão significativa do ponto de vista concreto. Mas se nós tiramos o aspecto simbólico, o que é que resta? Muito bem, passamos então para uma outra questão, que é o aspecto da funcionalidade do controle administrativo. Nesse tocante, trazemos um tema que tem sido muito discutido hoje na Europa. A União Europeia vive uma crise em 3 níveis, e eu não estou me referindo à crise econômica, porque essa daí não precisamos nem comentá-la. Ela vive uma crise no seu aparato jurisdicional. Há um tribunal na Europa, muito conhecido, que é a Corte Europeia de Direitos Humanos. Essa Corte Europeia hoje está em plena crise com relação aos principais estados da União, pela disputa de poder entre as Cortes Constitucionais Nacionais e a própria Corte Europeia no que se refere ao exercício da jurisdição dos direitos fundamentais. Esse é um problema. O outro problema é relativo ao déficit democrático dos representantes da União Europeia. E esse problema se desdobra no terceiro. A discussão de que os órgãos de controle da União Europeia são plúrimos, ineficientes e excessivamente controladores das despesas, sem atenção ao elemento consequencialista. Essa crítica parece muito familiar a nós que vivemos no Brasil hoje. É interessante. Percebemos que isso não é um problema, não é um privilégio do Brasil. É um problema hoje de um Estado que se federaliza, que é o grande problema da Europa hoje. Ela querer ser uma federação sem ser uma federação. Em grande medida o problema da Europa é esse, porque isso implica o estabelecimento de uma discussão de poder que é baseada em critérios democráticos. Muito bem. O que eu estou a dizer em relação a isso? A discussão que se trava na Europa, ela tem, e nisso eu faço me valer de um discurso que é defendido no Brasil pelo ministro José Antônio Dias Toffoli em alguns votos dele no Supremo Tribunal Federal. Nós, em grande medida, vivemos uma luta de forças localistas e forças centralistas. E os órgãos de controle representam essa ideia de um controle central
contra uma noção patrimonialista do Estado. Bem, e o que seria essa funcionalidade? A funcionalidade passa também por algumas faces. A primeira delas, e a resposta à pergunta qual é a função do controle da administração pública, é a da defesa do patrimônio público. Isso não há dúvida. A ideia da defesa do patrimônio público, ela está ligada à própria noção de propriedade. A administração, como proprietária dos seus bens, deve agir e se comportar com a diligência de um bom proprietário. E ela deve, portanto, zelar e velar pelo patrimônio como se um proprietário privado fizesse em relação à sua própria coisa. A segunda dimensão está na adequada aplicação dos recursos públicos. O Estado, ele deve se preocupar com a gestão orçamentária, com a organização dessa gestão, com a alocação adequada dos recursos existentes, mas não somente, também com a ideia da economicidade e da eficiência alocativa dentro de uma ideia de exercício probo de suas funções. Terceira dimensão liga-se ao cumprimento da finalidade de atuação administrativa. E aí nós entramos numa área extremamente complexa, que é a sindicabilidade das políticas públicas, a respeito da qual eu vou me dedicar mais adiante nas últimas sessões da minha exposição. A quarta face seria o controle com o objetivo de adstrição à legalidade. Se a lei é e continua a ser a base da atuação administrativa, o controle da legalidade passa também por esse mecanismo. Sobre esse problema da adstrição à legalidade, vou me dedicar com mais intensidade nas sessões subsequentes. Muito bem, não vou falar agora sobre as espécies de controle interno e externo. Isso é uma matéria que, para a natureza desta assistência, é absolutamente óbvia e é desnecessário entrarmos nesse tipo de classificação, nesse tipo de exposição. Vamos para um outro problema, que diz respeito a um debate teórico que hoje surge, que é a distinção entre controles formais e controles materiais. O controle formal, ele é, de per si, o controle por excelência. Esse é o controle que nasce e surge com a própria atividade que ora estudamos e que tem no seu viés a razão de ser de todo o aparato burocrático aí em torno. Mas hoje nós passamos por um debate em torno dos chamados controles materiais. E até que ponto esses controles materiais podem ser exercidos. Em alguns aspectos, os controles materiais que se ligam aí à finalidade da atividade, à alocação eficiente de recursos, a uma administração randômica, a ideia de que a fraude, a lesão, ela não demanda um ato de ofício, mas ela pode ser inferida por outros meios, é um debate que esbarra, no caso do Brasil, num problema gravíssimo do ponto de vista procedimental. E esse problema é ligado ao fato de nós termos importado uma estrutura procedimental penal com um modelo de magistrado inerte, mas com um conjunto de garantias processuais italianas de uma estrutura processual penal de um magistrado inquisitorial. E isso faz com que nós precisemos sempre no Brasil, para punir uma autoridade administrativa corrupta, de um ato de ofício. E isso, a cada dia que passa, salvo situações bastante peculiares, que ainda são comuns por conta do desenvolvimento cultural do país, torna-se mais difícil a atividade de controle pela dificuldade de se identificar o ato de ofício. Praticamente é preciso que o sujeito coloque lá as impressões digitais para que seja possível identificar e punir essa atividade de corrupção. Estou sinalizado que tenho mais 30 minutos aqui
Então, vou me aproximar do fim. Eu estou com um pouco de miopia, eu acho que são 30 minutos. Nesse sentido, esse controle da administração nos apresenta novos atores e novos modelos de controle administrativo. Quem são esses novos atores e quais são esses novos modelos? Hoje se fala em um controle social participativo. Esse controle social participativo vai se dar através de audiências públicas, de consultas públicas, do direito de petição e das ouvidorias. Esses novos mecanismos estão sendo classificados, teoricamente, também como mecanismos de controle. Mas não controles formais, não controles de cunho institucionalizado, como máquinas burocráticas de controle, mas, em grande medida, como órgãos que recebem e filtram as informações da sociedade, trabalham essas informações e as apresentam sob a forma de um controle, fundamentalmente, da atividade do poder dos órgãos. Esse tipo de controle social participativo, em grande medida, é uma das mais importantes contribuições da última década para o Estado brasileiro no aspecto da atividade de controle. Mais uma vez, a âncora da realidade. Lamentavelmente, algumas dessas belíssimas formas de participação popular têm se convertido, seja no âmbito da proteção ao meio ambiente, seja nas atividades regulatórias, em mecanismos de legitimação formal da ausência de participação social. Audiências públicas que acabam sendo conduzidas, no âmbito regulatório especialmente, com baixíssima participação popular, ou conduzidas de maneira que essa participação não ocorra de maneira eficiente, geram uma legitimidade que vicia o processo administrativo, dando a entender de que a participação popular isenta de vícios e de defeitos aquele tipo de procedimento que deveria ser escoimado desses problemas formais. Há ainda uma nova figura, que são os comitês de fiscalização das atividades, como, por exemplo, a Lei 8.080 de 1990, que, no âmbito do Sistema Único de Saúde, estabelece esses comitês de fiscalização de atividades. A participação institucionalizada de membros da sociedade, por comitês criados, em geral, por atos administrativos subalternos, no âmbito dos órgãos, para, de maneira colegiada, participar da tomada de decisão. Outro interessante ator é o chamado controle social reativo, que tem, na ação popular, hoje, o seu grande expoente. Embora a ação popular tenha tido o desenvolvimento que mereceria no país, ela é uma das formas mais interessantes de afirmação desse controle social reativo. Bem, agora, quais são os grandes desafios do controle da administração no Estado de Direito? O primeiro é a discussão sobre uma crescente autonomia do controle e um estabelecimento do controle como um fim em si mesmo. Vários autores hoje escrevem trabalhos criticando essa autonomia, essa visão do controle como um fim em si mesmo, e há uma certa tendência expansionista dos mecanismos de controle, com a criação de um verdadeiro plexo de controle, como é o caso da CGU, do TCU, do Ministério Público e a própria Advocacia Geral da União, ao lado da Defensoria Pública da União. Isso, de fato, à primeira vista, representa um problema. Nós temos aqui um representante do Ministério Público, eu, como representante da Advocacia Geral da União, temos a legitimidade para propor ação civil pública. Eu deveria defender a União e acabo por propor uma ação civil pública para a defesa do patrimônio. E temos agora a Defensoria Pública da União também com esse intuito. Então temos, por exemplo, 3 órgãos com finalidades distintas, podendo propor ações que, em geral, têm como legitimados passivos o próprio Estado, com uma função de controle. Isso, efetivamente, em alguns momentos, pode gerar uma certa entropia, uma certa incompreensão social.
volto a dizer, do ponto de vista formal, essa é uma situação que causa alguma espécie e pode realmente gerar alguns conflitos, mas a âncora da realidade nos chama. O nosso aparato de controle ainda é tão deficiente do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de mecanismos legais e do ponto de vista de efetividade patrimonial, que particularmente eu não considero que seja um problema essa super expansão desses órgãos de controle, ainda que em alguns momentos eles acabem entrando em conflito entre eles próprios. Eu acho que isso é um fenômeno reativo que o ordenamento jurídico expressa a realidade social, fazendo com que haja tantas agências, tantos órgãos de controle no caso do Brasil. Ainda um outro desafio é o chamado déficit de responsividade. Isso faz com que se discuta a ação de controle como uma ação formal, sem se preocupar com as consequências dessa ação de controle em relação à administração pública. Isso também é algo que é merecedor de reflexão. Muitas vezes uma medida tomada para paralisar uma licitação, para paralisar uma obra, para paralisar uma determinada política pública, pode ser mais custosa do que a própria continuidade dessas atividades. Agora, isso, volto a insistir, tem que ser ponderado diante desse nosso cenário de corrupção endêmica. Então, se por um lado existe uma discussão teórica relativa a isso, acredito que não seja um remédio a simples paralisação dos mecanismos de controle, mas talvez o estabelecimento de normas mais específicas que regulem esse tipo de intervenção, colocando também o elemento econômico como reitor dessa preocupação. Outro ponto que tem sido bastante destacado é o deslocamento da discricionariedade administrativa. E aqui, sabendo que eu tenho agora só mais 25 minutos, eu tenho que me antecipar para o fim, eu sei que esse tema foi tratado, mas eu gostaria de dar aqui um rápido testemunho a esse respeito. Lamentavelmente, vivemos hoje o efeito de uma discussão teórica sobre o que vem a ser discricionariedade administrativa, influenciada por uma noção de autores alemães dos anos 70, que não são mais considerados no debate atual na doutrina alemã sobre o tema. Vivemos uma grave contaminação do debate teórico sobre o que vem a ser discricionariedade administrativa, que se pauta esse debate por conceitos ultrapassados no próprio país de origem. A ideia, por exemplo, de um controle de discricionariedade baseado na discussão de o que é mérito e o que não é mérito, o que é desvio de finalidade e o que não é desvio de finalidade, isso já está superado. Há uma série de pautas relativas à noção do que é discricionariedade, como, por exemplo, e aí cito alguns pontos que a doutrina alemã contemporânea está a nos apresentar: a transgressão dos limites do poder discricionário. Haveria a possibilidade de controle com base nessa transgressão dos limites do poder discricionário. O não exercício do poder discricionário, que se dá quando o órgão que se julga vinculado à lei, na verdade, abre uma liberdade de decisão, e isso pode gerar uma investigação deficiente do fato que foi objeto da investigação. O abuso da discricionariedade. E, por fim, a ideia da redução à discricionariedade a zero, por meio do estabelecimento de pautas artificiais que geram uma aparente vinculatividade do ato, mas que, na verdade, implicam um direcionamento para determinadas atividades que não são discricionárias. Nesse sentido, o debate sobre déficit democrático e deslocamento da discricionariedade que hoje nós assistimos, ele esconde um debate ultrapassado e que não se sustenta pela ideia da legitimação para o procedimento, que é esse discurso da legitimação pelo procedimento, uma mera substituição, ao meu ver, absolutamente frutífera da ideia da Staufbauer, que o grande jurista alemão do século XX, Hans Kelsen, estabeleceu.
a ideia da troca de um escalonamento hierárquico de normas por uma pura legitimação para o processo, cria, aí sim, o que os alemães hoje chamam de discricionariedade da consideração do que é discricionário, fazendo com que a discussão seja quem diz o que é discricionário e quem atua ou deixa de atuar com base nessa escusa. Conclusivamente, vivemos hoje uma realidade em que o controle da administração sofre pesados ataques teóricos, muito bem formulados e pelos motivos corretos. É necessário tanto o desenvolvimento de fundamentos teóricos que repudiem essa construção e que se aceite como algo positivo, o que em aspecto rigorosamente lógico-formal seria negativo, como uma autonomização do controle, uma superposição de instâncias e uma certa entropia na atividade de controle. É necessário que esses argumentos sejam rebatidos e que essa perspectiva do controle contemporâneo seja entendida como tal. Porém, se não houver, por parte de nós, que fazemos o controle, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, um sentimento de uma necessidade de adequação dos fins desse controle, nós passaremos a dar razão no que é mais inconveniente, que é a razão da realidade. Essa não admite qualquer tipo de controvérsia, ela nos silencia. Portanto, ao lado do debate teórico, esse debate da realidade é o mais importante hoje que nós devemos tratar. Sem, portanto, silenciar diante dos desafios que o controle no Estado de Direito se nos apresenta nos dias contemporâneos. Muito obrigado. Passemos então às perguntas. 15 minutos, né, para as perguntas. Pedimos para quem tiver pergunta, por favor, identificar-se. Não há nenhuma dúvida. Todo mundo sabendo disso. Ninguém habilitado, né? Perguntar, e eu creio que não seja uma linguagem popular por acanhamento, né, de ninguém. Nós temos a dizer que o segundo seminário de altos estudos sobre a administração pública, presidido pelo nosso dileto ministro, Dr. Biratã Aguiar, cumpriu com a palestra do professor Otávio os seus objetivos, bem como com as demais palestras, pelo conhecimento que tive, pelas informações que tive. Quero dizer que o que falei no início, professor, há algum tempo nós não víamos e estivemos juntos na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado do Ceará, por ocasião do mestrado, foi isso? O professor sempre foi muito brilhante dos alunos mais credenciados e mais proeminentes passaram pela nossa Faculdade de Direito. E não foi surpresa, mas foi uma grata satisfação para mim perceber que o senhor a cada dia evolui, acumula conhecimentos, se dedica, estuda, tem compromisso com o cargo, com a coisa pública, com a função que exerce, com a divulgação da doutrina da ciência do direito, mais especificamente na área da ciência da administração do direito administrativo e do direito constitucional. Eu agradeço, portanto, em nome da organização do conclave, ao nosso doutor e conterrâneo e querido amigo Sabino Henrique, a sua presença, e agradeço também a presença dos senhores e a presença das senhoras. Muito obrigado a todos. Neste momento, o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, o Biratã Aguiar, presidente do 2º Seminário de Altos Estudos sobre a Administração Pública,
Fará a entrega dos certificados de participação ao senhor Ricardo Machado e ao senhor Otávio Luiz Rodrigues Júnior.